Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, esse vídeo que é fundamental para você que está estudando e quer se dar bem na prova da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é sobre como estudar para a prova, como se preparar para a prova da OBMEP. Lembrando que a OBMEP dá diversos prêmios, dá menção honrosa, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro, possibilidade de fazer uma iniciação científica para você aprender mais matemática, também com bolsa. Então fique até o final porque vai ser bem útil esse vídeo para você saber como estudar para a prova. Primeiramente, eu não podia deixar de falar sobre os vídeos que a gente já tem aqui no Insight Edu e os vídeos que ainda vão sair aí em breve, né, sobre a OBMEP, beleza, pessoal? Então tem uma série de vídeos, tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem também playlists, né, com esses vídeos organizados. Então você tem diversas questões fáceis, questões difíceis, questões do nível 1, do nível 2, do nível 3, né, que é o nível do ensino fundamental ou o nível do ensino médio, questões da primeira fase, questões da segunda fase. Então a gente tem uma playlist só para questões da primeira fase e tem uma playlist só para questões da segunda fase, tudo organizadinho. Então tem muitas questões, muitos problemas que já estão resolvidos. Eu tenho certeza que se você pegar esses vídeos todos, entender eles, você garante medalha na sua prova, tá? De verdade, porque já tem muito conteúdo que aos poucos você vai pegando o jeito da coisa, aos poucos você vai pegando o raciocínio lógico necessário para você fazer uma prova como a OBMEP. E como que você faz para aproveitar esses vídeos? De verdade, é você pausar o vídeo assim que a questão aparecer, certo? Tentar resolver por conta própria e só então ver a resolução. Isso ajuda muito, porque se você simplesmente assistir aos vídeos, você vai ter a falsa sensação de que, eu entendi, na hora da prova eu vou conseguir pensar isso. Quando não, você precisa praticar, tá? Isso é muito importante. Então só deixar o vídeo rolando e não prestar nem atenção direito ou não tentar fazer por conta própria, não tentar pensar com a própria cabeça, não vai ser um bom aproveitamento desse material, tá legal? E se de repente está muito em cima da hora, a OBMEP é essa semana, é depois de amanhã, é hoje, eu sugiro muito que você veja os vídeos que tem o nome de revisão para a prova, tá legal? Revisão para a prova caso seja a primeira fase ou revisão para a prova caso seja a segunda fase também, tá legal? Os vídeos aqui do canal, pessoal, quando eles são com questões da primeira fase, eles não tem nada especificando no título que é a primeira fase. Mas quando é da segunda fase, né, tem no título especificando que é da segunda fase. Então se você está se preparando agora para a primeira fase, faz muito mais sentido você ver os vídeos da primeira fase, tá legal? Os da segunda fase, né, o tipo de questão é um pouco diferente, né, pode não ser tão produtivo para você se você está estudando para a primeira fase. Agora, se você está estudando para a segunda fase, aí também vale muito ver os vídeos da segunda fase e deixar um pouquinho de lado os da primeira. Porque a primeira fase é a prova de marca X, você pode conseguir acertar no chute, e a segunda fase não, você tem que explicar o seu raciocínio mais do que simplesmente chegar na resposta correta, beleza? E praticando bastante, vendo esses vídeos, pausando na questão, tentando resolver por conta própria, você vai se acostumar com o tipo de problema que a OBMEP cobra, porque é muito diferente mesmo de uma prova de matemática tradicional que o seu professor vai passar, tá? Porque envolve muito mais raciocínio lógico, né, muito mais lógica envolvida, uma interpretação boa, uma criatividade boa, que é uma coisa que a prova da escola que você faz normalmente não exige. Outra coisa fundamental para você estudar para a OBMEP, pessoal, é o próprio site da OBMEP. Lá tem um material fantástico para você estudar nessa parte daqui, ó, material didático. Quando você vai em material didático, tem várias coisas ali que vale muito a pena você dar uma olhada. Provas e soluções é fundamental para você ir praticando com diversas questões, diversos problemas, soluções também, né, para você entender o raciocínio daquelas questões que você ainda não domina, né, alguns conteúdos de repente que você ainda não domina. Então, quando você clica em provas e soluções, tem lá de todos os anos da OBMEP, desde que ela começou lá em 2005, todas as provas, com todas as questões e todos os gabaritos comentados, pessoal. Então você consegue escolher um ano específico, ver cada prova, ver cada questão e ir praticando bastante. E você tem também o gabarito do lado para você entender, para você saber se você acertou ou não.
tanto para questões da primeira fase quanto para questões da segunda fase, pessoal. E o mais importante, pessoal, isso aqui que é importante, mais do que você só ficar tentando fazer e de repente, eu não consegui fazer, é você ler as soluções, principalmente daquelas questões que você não sabe fazer, que você não conseguiu chegar na resposta, e entender o que a solução está te mostrando. Então, às vezes, uma forma de estudar, ao invés de só ficar fazendo questão, é parar e ler para entender aquelas questões que você não consegue fazer. Isso vai te ajudar muito a evoluir e a aprender mais e se preparar melhor para a prova. Isso tanto para as questões da primeira fase quanto para questões da segunda fase. É muito útil essa parte para você entender o raciocínio por trás das questões que você não conseguiu fazer por conta própria. Em alguns anos, não são todos, mas em alguns anos você tem ali na parte de soluções alguns ícones de vídeos, né? Como nessa imagem que vocês estão vendo. Ao clicar ali, você tem a questão e do lado você tem a opção de ver a resposta, ver a resolução, o modo de fazer a questão em PDF ou mesmo por um vídeo explicativo, né? Então tem provas que você tem a prova completa no próprio site da OBMEP, a resolução passo a passo para você entender exatamente como fazer a questão, como chegar na resposta. E agora uma dica mais específica para a segunda fase, pessoal. É a parte ali dentro do material didático do próprio site da OBMEP, que é o banco de questões. Os bancos de questões, pessoal, são diversas apostilas com diversas questões que têm a mesma pegada das questões da prova, mas são questões diferentes, tá? Então você consegue estudar muita coisa por elas. Tem questões fáceis, tem questões médias, tem questões bem desafiadoras, né? Mas que vão te ajudar muito, né? Principalmente para a segunda fase, porque no banco de questões, em geral, as questões não têm alternativas. Então você tem que chegar na resposta por conta própria, ao invés de marcar o gabarito correto. E o banco de questões, pessoal, é fundamental para a segunda fase na parte que eles mostram a solução dos problemas que eles colocam. Então você aprende vendo a resposta, basicamente. Então você tenta fazer, é normal não conseguir fazer várias, e daí você vai na parte de respostas, vê o passo a passo e entende como que chega naquele resultado, como que chega naquela conclusão. Isso é fundamental para você também ter um raciocínio e conseguir explicar a sua resolução na hora que você fizer a prova da segunda fase. Fundamental a parte aí do banco de questões. Além disso, também tem a parte de simulados, que é uma coletânea de algumas questões, né, de algumas provas, né, tem do nível 1, tem do nível 2. É uma prova basicamente mesclada ali com questões anteriores, que você consegue ter uma boa noção de como que é a prova, quais são os conteúdos abordados, o que a OBMEP cobra, o que ela não cobra, dependendo do nível, tá legal? Então, é bem interessante você fazer isso também. E uma dica, pessoal, que eu dou aqui é o seguinte: domine o nível anterior. Como assim? Se você é um aluno do nível 1, dá uma estudada e você tá sentindo muita dificuldade, dá uma estudada nas provas do nível A ou do nível Mirim, que são mais fáceis, tá legal? Se você está no nível 2 e tá tendo dificuldade, volta no nível 1 para entender umas questões um pouco mais fáceis, não tem problema, tá? Se você é do nível 3 e tá tendo dificuldade, pega questões ali do nível 1, do nível 2 e tenta entender elas, tá legal? Algumas questões são mais fáceis, algumas questões são mais difíceis. Então, se você estudar desse jeito, você que é um aluno, por exemplo, do nível 3, que é mais difícil, né? Mas se você souber bem as questões do nível 1 e do nível 2, na hora que chegar a sua prova, você vai conseguir fazer aquelas questões que são mais fáceis, que são mais acessíveis. Ainda que você não consiga fazer todas. Porque, gente, gabaritar a prova do OBMEP é difícil, é bem difícil, são várias questões complicadas. Então não tem problema você errar algumas. Isso é normal, super natural de acontecer. Mas é importante você tentar evoluir e tentar acertar mais, aprender mais questões, beleza? E ainda na parte do site da OBMEP, você tem ali as apostilas do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica. Essas apostilas, pessoal, são dedicadas aos alunos que fazem a iniciação científica da OBMEP, ou seja, que já ganharam medalha em anos anteriores. Mas elas estão disponíveis gratuitamente para quem quiser aprender e se aprofundar, mas se aprofundar mesmo, né, nas questões da OBMEP, tá legal? Com certeza você vai aprender coisas que são muito essenciais para a prova usando essas apostilas e também coisas que são até mais aprofundadas do que a própria prova exige de você, beleza? Então essas são as principais dicas, né, pessoal, aqui do vídeo. Então
use todos os vídeos que a gente já tem aqui do canal e os que ainda vão sair aqui do Insight Edu para você se preparar, certo? Ligue o sininho, se inscreva no canal, isso ajuda a gente a produzir mais vídeos e também ajuda você a ficar por dentro quando novos conteúdos forem lançados. Além disso, use muito o próprio site da OBMap com provas anteriores, veja as resoluções em PDF, as resoluções em vídeo, entenda elas, não se preocupe em querer acertar tudo, porque isso pode te frustrar um pouco, você não vai acertar tudo, tá legal? Mas procure entender aquilo que você não sabe, porque isso vai te ajudar a evoluir e a aprender cada vez mais, beleza? Por esse vídeo a gente fica por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima!